Você está pensando em começar a aprender Python para entrar na área de análise de dados? E se eu te disser que Python pode não ser a melhor linguagem para quem está começando do zero? Neste vídeo eu vou te apresentar 5 motivos pelos quais Python pode não ser a melhor linguagem para dar os primeiros passos em análise de dados. Fique comigo até o final para você entender o que você deveria aprender primeiro. Mas claro, logo depois da nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, sou especialista em Business Intelligence, trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos, também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados. E aproveita, já dá aquela esmagada no like para apoiar o meu trabalho aqui, que toda semana estou trazendo conteúdo exclusivo para ajudar você a ser o próximo ou a próxima analista de dados, beleza? Então vamos para o vídeo. Galera, e de onde que surgiu essa minha ideia aí de não comece pelo Python? Por que eu falo tanto para não começar por Python, não começar por Power BI, não focar muito em Excel? Por que eu falo sempre de SQL, na verdade, né? E tem um motivo muito óbvio, eu não tirei isso da minha cabeça. A verdade é que eu tenho quase 1000 alunos na minha plataforma atual, tenho mais de 2000 alunos na minha plataforma da Udemy, onde eu tive cursos até 2022, e somando esses 3000 alunos aí, muitos alunos, muitos mesmo entrando na área de dados, eu comecei a entender que algumas coisas têm padrão, algumas coisas têm forma, algumas coisas têm processo, algumas coisas têm sequência para você aprender e aplicar conhecimentos. E eu aprendi que a sequência que você aprende as ferramentas de análise de dados interfere totalmente no resultado e no tempo que você demora para absorver todo esse conhecimento, para estar preparado para entrar na área de dados. E isso ultimamente tem ficado mais forte, porque eu tenho recebido muitos alunos de uma escola que tem 4 letrinhas no nome, e de uma forma geral a reclamação que eu recebo desses alunos: a didática não é boa. Mas isso aí, pessoal, tudo bem, às vezes você não gosta do professor, você não vai gostar da forma que ele ensina, não vai gostar da didática do professor, tudo bem, tem gente que não gosta do meu jeito também, e até aí tudo bem, mas todos eles reclamam de começar por Python e de não entender o que está acontecendo. E eu entendo a reclamação deles, porque na verdade o Python, para você começar a analisar dados com Python, você primeiro precisa aprender a programar. Mas para aprender a programar, você precisa montar um ambiente, instalar o Python, baixar as bases de dados, aprender programação, aprender lógica de programação. E até você aprender a criar um ambiente, montar uma estrutura, aprender a programar para começar a analisar dados, já foi um esforço muito grande. Então aquele esforço inicial, toda aquela vontade que você tinha ali, você toma meio que um banho de água fria, principalmente se você está começando do zero. Se você é um profissional que já sabe programar e você vai para o Python, você já entende o que é um ambiente virtual, você sabe o que é lógica de programação, a linguagem de programação não é um choque para você. O Python está ótimo para você. Você vai adorar Python, porque Python, olha, é a melhor linguagem para trabalhar com análise de dados ultimamente. Porque é difícil? Não. Porque é uma linguagem muito robusta, é uma linguagem muito completa e é uma linguagem muito simples de aprender em relação às outras linguagens. Mas ela continua sendo uma linguagem de programação, e uma linguagem de programação tem a sintaxe, tem o ambiente e, claro, tem a lógica de programação que você precisa desenvolver para poder programar. E para quem está começando a receber essa enxurrada de informação de uma vez, acaba sendo muita coisa. Por isso que eu falo, para quem já vem aí de uma outra área, já utilizava o Python, já tinha um ambiente virtual criado ali, beleza, o Python é excelente. Você vai começar com Python e você vai sentir logo o poder que essa linguagem tem de tantos recursos que o Python tem. O Python, só para avisar vocês, o Python não é a linguagem mais performática. Ela é a linguagem mais simples de se aprender, tá bom? Então, para trabalhar com Python, a sua produtividade ela é muito maior do que trabalhar com uma outra linguagem, por exemplo. Inclusive, para alguns modelos de inteligência artificial, as pessoas desenvolvem toda a lógica, todo o sistema em Python, mas depois, na hora de fazer o deploy do sistema, que é como o sistema vai funcionar, eles acabam fazendo em Java, em C ou em outras linguagens.
Então o Python não é a linguagem mais performática, mas com certeza é a melhor linguagem para o analista ou cientista de dados, beleza? Então, resumindo, tecnicamente, Python é excelente. Para quem já tem aí um background mais técnico, já trabalhava com banco de dados, linguagem de programação ou algo relacionado à tecnologia da informação, onde Python ali já estava no radar, você já ouvia falar, você já estava ambientalizado com Python, Python é excelente. O problema é quando você chega do zero e do zero você ter essa enxurrada de informação para ir lá e escrever um Hello World. Isso é terrível, entendeu? O Python é terrível para quem está começando do zero, porque até você começar a analisar os dados, você percorreu muita coisa que você não conseguiu absorver ainda. Então, quando você vai importar sua primeira biblioteca lá no Pandas, você já está... mas eu não entendi ainda o que é um ambiente virtual. Puxa, eu não sei agora como que eu permito o ambiente virtual aqui. Agora eu vou criar um versionamento no GitHub, sabe? Esse monte de coisa, você tá ali, tá tudo ali, ó, rodando ali, ó, confundindo você. Você não conseguiu ali, ó, absorver isso. Quando você já tem isso dentro de você, você já consegue ir pro Python mais leve, entendeu? Então você já sabe o que é uma biblioteca, como você vai importar um módulo, como você vai usar uma função de uma biblioteca, e por aí vai, tá bom? Então, Python é excelente, para quem está começando não. E agora eu vou explicar para vocês por que eu estou falando tudo isso, beleza? Então, primeiro motivo, existem ferramentas mais intuitivas para você entrar na área de análise de dados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gravo as aulas para a minha comunidade, para a minha plataforma, e a minha esposa faz a edição das aulas. E ela editou SQL e depois ela editou Python. E ela falou assim para mim, nossa, Python é muito mais difícil do que SQL. E eu falei, é verdade, ela está certa. Porque o SQL você instala ele, instala o SQL Server Management Studio, que é basicamente a interface que você vai utilizar para digitar os códigos para acessar o banco de dados. Você importa ou restaura um banco de dados e você já começa ali, ó, em 3 linhas, select asterisco from, você já faz o seu primeiro select em análise de dados, ou seja, você escreve o código ali muito facilmente e ele já aparece ali. E você começa a selecionar as colunas certas, depois você faz um join, você aprende relacionamento de tabelas com SQL, e depois que você faz um join, você começa a buscar campos da outra tabela. Aí você fala assim, vou colocar algumas condições. No mesmo script você coloca algumas condições logo abaixo, você começa a sumarizar as informações e fazer as suas primeiras análises rapidamente. E olha só, para você ter ideia, pelo menos na minha plataforma, para você aprender a selecionar dados utilizando o SQL, são 11 horas de treinamento, ou seja, 11 horas para você atender os requisitos que o mercado de trabalho pede para você saber de SQL. Agora Python, pessoal, para chegar no mesmo nível de SQL, 11 horas de SQL no Python, no meu treinamento são quase 30 horas de treinamento. São 11 horas só para ensinar você a programar e mais 20 horas ensinando você a selecionar dados até você criar um visual. De uma forma simples, porque depois dessas 20 horas, o treinamento tem muito mais coisa, focado em análise de dados. E antes de começar a analisar os dados, são 11 horas para aprender a programar com o Python. Entende a grande diferença? O SQL ele é muito mais intuitivo do que o Python. Quando você começa com SQL, você entende muito melhor os conceitos de análise de dados, os conceitos de Business Intelligence, do que se você começar a trabalhar com o Python primeiro, tudo bem? E antes de estudar o Python, e claro, depois do SQL, eu recomendo que você estude o Power BI. O Power BI é uma ferramenta excelente e ela é muito visual e mais intuitiva do que o SQL. Com o Power BI você consegue construir dashboards completos sem digitar códigos, apenas arrastando campos, mudando cores e solicitando que o Power BI sumarize algumas informações para você. Mas eu não aconselho que você comece diretamente pelo Power BI, porque o Power BI, apesar de ser uma excelente ferramenta, ser uma ferramenta que vai te dar muito mais visibilidade na empresa, entregando as análises que os gestores gostariam de ver, o Power BI não é uma ferramenta tão boa quanto o SQL para você aprender os fundamentos da análise de dados. Se você começar pelo SQL, quando você chegar no Power BI, você vai estar muito mais pronto para o Power BI, porque você já veio com todo aquele fundamento de análise de dados que você aprendeu
no SQL. Então você vai chegar no Power BI com muito mais base, fundamento. Você vai ter embasamento, você vai saber o que está acontecendo ali por trás de quando você arrasta um campo de uma tabela até um campo de outra tabela para criar um relacionamento. Você vai saber o que é relacionamento muitos para um para muitos, muitos para muitos. Você vai saber os tipos de join, o que é uma tabela fato, o que é uma tabela dimensão, uma tabela calendário e por aí vai. E o segundo motivo, e continuando o assunto anterior, é que o Python ele não é tão intuitivo quanto o SQL, não é tão intuitivo quanto o Power BI. Conforme eu já disse antes, são ferramentas mais visuais, são ferramentas que quando você inicia em poucos scripts ou em poucos cliques, você já está analisando os seus dados. E o Python não. O Python você vai montar um ambiente, você vai começar a programar, você vai criar versionamento no GitHub, vai fazer um monte de preparação para escrever Hello World. Aí você vai precisar aprender mais técnicas de programação, o que é uma função, o que são classes, módulos, métodos, atributos, orientação a objetos, o que são bibliotecas, para aí sim aprender a utilizar bibliotecas como Pandas, NumPy, para importar os dados e aí sim começar a fazer select. E aí quando você chega no Python e você já vem com uma base, com fundamentos de SQL, você vai ver que o conceito ele é muito mais simples no SQL do que no Python. E quando você aprende esses conceitos, esses fundamentos antes no SQL, você chega no Python com muito mais embasamento, com muito mais confiança e com muito mais entendimento do que é análise de dados. Então, quando você chega no Python, você não está preocupado já em aprender a analisar dados. Você vai estar preocupado em aplicar os seus conhecimentos de análise de dados utilizando o Python, beleza? E agora o motivo 3 é que Python não é o único caminho para análise de dados. E parece redundante ao que eu falei anteriormente, mas o Python, ele por si só é uma excelente ferramenta, é uma ferramenta que com certeza vai suprir suas necessidades. Com Python você consegue importar, trabalhar com grande volume de dados e criar visualizações excelentes. Mas como eu disse antes, você precisa aprender a programar. Você tem uma longa jornada até você construir as primeiras análises com o seu Python. E enquanto isso, em outras ferramentas, tem pessoas trabalhando como analistas de dados que basicamente nunca digitaram linhas de código. Inclusive, uma vez eu trabalhei com um analista de dados e eu trabalhei com ele vários meses sem saber que ele não sabia DAX, sem saber que ele não sabia SQL e muito menos programar em Python. Inclusive, ele conseguiu até aumento uma vez e ele não era um programador, não era alguém que sabia desenvolver. É claro que ele era uma exceção. O normal é que os analistas de dados saibam programar, saibam SQL, saibam o DAX. O DAX é uma linguagem dentro do Power BI para analisar dados. E claro, os analistas de dados mais sênior sempre tendem a saber utilizar o Python no seu dia a dia também. Então o que eu quero dizer para você com isso é que o Python é uma excelente ferramenta, mas é uma ferramenta muito robusta ali para quem está começando. Existem ferramentas, como falamos antes, que são muito mais simples para você ter resultados mais rápido. E o nosso quarto motivo é que o Python não é a ferramenta para quem precisa de resultados mais rápidos. E eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. Porque no Python, basicamente, você precisa digitar os códigos, você precisa criar toda a lógica de programação. E no mercado, nós temos ferramentas que já fazem todas essas funcionalidades que podemos fazer com Python. Já existem ferramentas capazes e que estão muito mais desenvolvidas, que trazem muito mais performance e resultado do que o Python. Um grande exemplo disso é o Power BI. Você já tentou fazer um dashboard no Python? Você vai ver que é uma coisa possível, é uma coisa que não é difícil, inclusive no meu curso tem, porém quando você precisa de algo robusto, algo que seja muito dinâmico e que tenha aí um profissionalismo acima de tudo, você vai ver que você vai ter muito mais trabalho de criar uma aplicação de análise de dados com o Python do que com o Power BI. Com o Power BI é muito mais simples você importar os dados, você relacionar, criar um modelo de dados, publicar e compartilhar esses dados do que no Python. Você vai fazer isso no Python? É legal, é muito bacana, mas você vai ver que o trabalho de desenvolvimento e manutenção dessa mesma aplicação no Python, ela vai custar muito mais caro para a empresa
pagando um programador Python ou um analista de dados Python para manter essa aplicação do que você pagar um analista de dados Power BI. O analista de dados Power BI vai ficar mais barato, mas a aplicação, devido às licenças da empresa, vai ser mais cara. No Python é o contrário, o programador ou o analista de dados é mais caro e a aplicação é mais barata. Porém, pessoal, o custo do analista de dados Python é muito maior do que o custo da aplicação para a companhia. Então, o que você pode fazer nesses casos, quando alguém perguntar para você, vou fazer em Python ou vou fazer em Power BI? Faça um cálculo financeiro. Coloque na mesa, basicamente, o custo de um analista de dados Python para desenvolver e manter aquela aplicação em Python e um custo de um analista de dados Power BI para desenvolver e manter aquela aplicação em Power BI. Você vai ver que o Power BI vai ser muito mais rápido o desenvolvimento e compartilhamento da solução, porém você vai pagar mais as licenças, mas as licenças não são tão caras assim, é aproximadamente 50 ou 60 reais por mês por usuário. E enquanto isso, do outro lado, você vai ter um desenvolvedor, um analista de dados Python, que vai custar muito mais caro do que o de Power BI, vai demorar mais para desenvolver e vai demorar mais tempo com as manutenções. O desenvolvimento, as atualizações, customizações no Power BI são muito mais rápidas e valem muito mais a pena. Quer um outro exemplo? Na empresa que eu trabalho, tem um Alteryx. E quando eu fui trabalhar nesse setor que tinha o Alteryx, que é basicamente uma ferramenta de ETL, eu falei assim para o meu chefe, ó, coloca na minha meta aí que eu vou tirar esse Alteryx e nós vamos deixar de pagar esses $5.000 de licença por ano, beleza? Ele, beleza. Aí eu comecei a utilizar o Alteryx e quando eu vi, eu virei fã do Alteryx. Eu falei, poxa chefe, não vale a pena a gente tirar essa ferramenta aqui. Isso porque eu vou ter que treinar outra pessoa para fazer Python, o que já está difícil da gente encontrar mais uma pessoa. A manutenção é muito mais custosa do que no Alteryx. E se eu precisar sair da empresa ou acontecer algo comigo, vocês vão ficar na mão com a minha aplicação em Python. Sendo que no Alteryx é muito mais intuitiva para vocês. Então eu acredito para vocês que vale vocês continuar pagando os $5.000 por ano. E ele achou excelente minha análise. Eu falei, pô, Bruce, muito bom, que legal que você se preocupa com essa continuação, com essa manutenção do trabalho desenvolvido também. E foi mais uma ferramenta que eu aprendi, o Alteryx, eu aprendi ela nesse ano de 2024. Nunca tinha mexido com ela antes, uma pessoa saiu da equipe, meu chefe pediu para eu tomar conta dessa parte técnica dessa pessoa, e eu acabei herdando esse Alteryx, e aí para impressionar meu chefe, eu falei assim, ó, vou cortar esses $5.000 de licença por ano aí, coisa e tal. Ele gostou, mas quando eu vi, ia sair mais caro aí eu continuar trabalhando com Python para fazer as funções do Alteryx, do que se eu mantesse o Alteryx e deixasse ali todo aquele meu ambiente ali muito mais simples para outra pessoa cuidar, caso necessário, beleza? Então, resumindo, o Python não é a melhor ferramenta para quem busca resultados rápidos. Para resultados rápidos, nós temos outras ferramentas no mercado que conseguem entregar resultados muito mais rápidos e muito mais performáticos do que o Python. E no caso de visualização de dados, nós temos aí o Power BI, e para ETL eu falei do Alteryx porque foi uma experiência que eu tive em 2024. E o nosso quinto motivo é a falta de contexto de análise de dados no Python. Por quê? Como eu disse antes para vocês, quando você já conhece a análise de dados, já tem conceitos, fundamentos de análise de dados, e você chega no Python para aprender a utilizar esses conceitos, esses fundamentos no Python, é uma coisa. Mas quando você não tem esses conceitos e você tem aquela enxurrada de informações já do que é Python, como criar um ambiente, aprender a programar, lógica de programação, o que é uma função, o que é uma classe, o que é um módulo, o que é um objeto, por aí vai. Essa chuva de letrinhas em você, e você só queria aprender a analisar dados, você vai perceber que o Python é um trauma que poderia ter sido evitado aí no começo da sua jornada de analista de dados. Então, o que eu estou falando para você é que você consegue aprender a analisar dados com ferramentas muito mais simples e muito mais intuitivas, como o SQL, como o Excel, como o Power BI e outras ferramentas de mercado também. E quando você chegar no Python, o ideal é que você já chegue com esses conhecimentos, com esses fundamentos absorvidos através de outras ferramentas. Isso vai trazer muito mais resultado no seu aprendizado em
Python para análise de dados. Mas claro, esse é o meu ponto de vista, por causa do meu trabalho e da minha experiência aí com tantos alunos aí por tantos anos, não é mesmo? Então, apenas para concluir, você que quer realmente entrar na área de dados, qual que é a melhor sequência para você? O que eu indico para você? A sequência que eu indico para os meus alunos, que é, comece primeiro pelo SQL. O SQL é simples de você instalar, é simples de você já escrever suas primeiras análises ali nos primeiros scripts, tá bom? Aprendeu o SQL vai ensinar você os fundamentos de análise de dados, que é uma tabela fato, que é uma tabela dimensão, como agrupar, como selecionar, filtrar, analisar dados. Aprendeu bem o SQL? Passou no teste lá prático? Vai para o Power BI. Power BI é uma ferramenta de visualização de dados que vai permitir você desenvolver suas análises e compartilhar essas análises com as pessoas que vão tomar decisões baseadas em dados. E esses dados vêm das suas análises, dos seus dashboards, das suas visualizações que você desenvolveu para responder perguntas de negócios que esses gestores gostariam de saber. Aprendeu o SQL ou Power BI? Daí você vai falar assim, agora ele vai falar assim, vai para o Python. Não, eu vou falar assim para você, cria um portfólio. Criar um portfólio, desenvolver um portfólio, vai ajudar você a praticar tanto o SQL como o Power BI e vai consolidar os seus conhecimentos para que você consiga apresentar para os recrutadores. Então você vai falar assim, vai abordar um recrutador de uma vaga que você se inscreveu, vai falar assim, olá fulano, me interessei na sua vaga, eu acredito que eu tenho fit com essa vaga, porque eu desenvolvi alguns projetos para o meu portfólio em SQL, Power BI, e eu gostaria de enviar esse portfólio para você ver que realmente eu consigo desenvolver projetos que a vaga está pedindo. E isso vai fazer com que o recrutador sinta mais confiança em você. Ele vai falar assim, puxa vida, ele é capaz de desenvolver esses projetos? Puxa, é isso que eu estou precisando. Entenderam? E aí sim, depois que você já tem aí o seu portfólio, aí você pode ir para o Python. Mas o Python, pessoal, ele é outro nível, tá bom? O Python não é para quem está começando. O Python é para quem já analisa dados, porque basicamente empresas que utilizam o Python como principal ferramenta de análise de dados, poucas aqui no mercado, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos e até na Europa. O que o pessoal realmente utiliza mais no dia a dia ali é o Power BI, o SQL, um pouco de Excel também para análises rápidas. E para quem tem um conhecimento mais avançado, aí sim Python, mas Python para estudos especiais. Python não é a ferramenta mais utilizada no mundo corporativo para analisar e compartilhar informações, mas é a ferramenta mais utilizada para estudos mais avançados de análise de dados e ciência de dados também, beleza? Então eu espero que você tenha anotado, espero que você tenha entendido, e claro, é a minha opinião, mas você tem todo o direito de discordar e não seguir o que eu estou falando, beleza? Meu muito obrigado por ter chegado até aqui, não esquece de deixar aquele like, fazer um comentário, que isso ajuda o YouTube a divulgar para outras pessoas, e nós nos veremos no próximo vídeo, beleza? Meu muito obrigado, até mais, tchau, tchau!